E aí pessoal, aqui é o Wilker Costa novamente com vocês. Estou gravando mais esse vídeo aqui para resolver a questão 4 da atividade 1 de linguagem de programação 2. Já adianto para vocês que eu vou dividir essa aula em duas aulas, parte 1, que é essa inicial, e a parte 2, que é a nossa conclusão, onde eu pretendo abordar de forma detalhada toda a resolução da questão 4, até porque mesmo essa questão é uma das mais complexas dessa atividade e exige um nível de detalhamento maior para que vocês possam entender, tranquilo? Fiz a questão 1, fiz a questão 3, deixei a 2 para vocês fazerem e vamos agora resolver a questão 4. Beleza, aqui no nosso enunciado nós temos o seguinte: é muito importante nós nos atentarmos ao que a questão pede. É muito bom a gente sempre se orientar nessa questão de saber realmente o que está sendo pedido na questão. Logo de cara, a gente tem aqui o seguinte: desenvolva um programa onde seja implementada uma classe produto. A gente já sabe que vai ter que ser criada uma classe chamada produto, contendo um identificador inteiro, do tipo inteiro, um nome com 100 caracteres e o preço do produto. Beleza. Aqui nós já sabemos que nós teremos uma classe produto e teremos os atributos identificador, o atributo nome e o atributo preço. O preço, por ser trabalhado de forma decimal, nós colocaremos esse tipo de double. Aí depois ele fala, crie métodos para ler e escrever nos atributos acima. Quando ele fala criar métodos para ler e escrever nos atributos, isso implica dizer que os atributos eles não estarão acessíveis às outras classes. Como assim? Eles não estarão encapsulados com o public, mas pelo private. Então, nós teremos que colocar private nos 3 atributos que nós iremos criar e depois disso criar os métodos get e set para fazer a leitura e também a escrita nesses atributos, ok? A gente vai fazer isso passo a passo sem nenhum tipo de preocupação. Crie um programa que leia 5 produtos utilizando alguma estrutura de repetição e mostre na tela o mais caro e o mais barato. Nessa primeira parte, a gente vai criar os atributos, mais precisamente, a gente vai criar a classe inicialmente, depois criaremos os atributos, criaremos os métodos get e set e depois a gente vai criar mais 3 métodos, que é um método para exibir os valores contidos dentro do array que você vai alimentar. A gente vai utilizar array para alimentar 5 produtos e criaremos mais 2 métodos também para colocar, para retornar o valor maior, maior valor dentro do array, ou seja, o produto com maior preço, e um outro método para retornar o menor valor, que é o produto mais baixo dentro do array. Ok? Ou seja, a gente vai cadastrar 5 produtos dentro de um array de objetos produtos e depois retornar o valor máximo desse array e o valor mínimo e também exibir todo o conteúdo desse array de 5 posições. Então, eu peço aqui a você que ainda não leu acerca da utilização de arrays em Java, você vá lá, dá uma lida para poder entender como é que funciona a criação de arrays e o trabalho realizado dentro dessa complexidade que o Java oferece, que é justamente os arrays. Outra informação importante que nós temos no enunciado é que o nome ele tem que ter 100 caracteres. Então, quando a pessoa digitar o nome lá, ela não pode passar de 100 caracteres. Se tiver mais de 100 caracteres, você vai ter que emitir uma mensagem informando que não pode se passar de 100. A gente vai fazer essa validação simples aí dentro do método set do nome, que é o método de escrita do atributo nome, que quando a pessoa fizer uma chamada desse método, ele possa fazer essa pequena validação. Ok? Então, chega de ladainha, chega de falatório, vamos lá para a prática, que fica muito mais interessante quando a gente coloca a mão na massa e entende praticamente todo o processo teórico que envolve a construção de programas e algoritmos em Java. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o NetBeans, ok? Vou criar um novo projeto aqui, Esse projeto ele vai ser uma aplicação Java e ele vai se chamar Question 4 Example, ok? Question 4 underline Example. Desmarque essa opção se ela estiver marcada e clique em finalizar. Feito isso, você vai criar aqui dentro uma nova classe Java. Não é a classe Java principal ainda. Essa classe Java principal a gente vai criar na próxima aula, na parte 2. É uma classe Java aí com o nome produto, certo? Produto. Clique em finalizar e eu tenho aí em mãos a classe produto. Essa classe produto ela vai ser responsável pela criação dos atributos que nós utilizaremos lá na nossa classe principal,
Atributos esses que nós iremos criar agora. Lembra lá que a questão pediu um identificador, que é um ID, né? E um nome e um preço. Então, a gente vai criar agora encapsulados com private, certo? Então, vamos lá. Private, né? Ó, private, primeiro é o identificador do tipo inteiro. ID. Dou um Ctrl Shift para baixo. Ele duplica, né, a linha de cima. Aqui eu vou ter uma string. Nome. Esse atalho não funciona no Eclipse, é só no NetBeans, certo? Ctrl Shift para baixo de novo. E vou ter agora o preço, que é double. Beleza? Preco, não pode ser cedilha. Então, Ctrl S para salvar logo de imediato. E agora eu vou criar os métodos get, set. A questão não pede construtor. Então, o construtor não precisa ser explícito aqui dentro do código, porque a JVM já traz por padrão um construtor na hora da compilação do código aí. Então, eu não vou criar um construtor e a questão também não pede. A gente vai criar agora os métodos de acesso, os métodos get, set, os métodos de leitura e escrita dos atributos. Eu vou criar na mão, eu poderia apertar Alt, Insert e escolher aqui, ó, Get, Set, mas eu vou fazer na mão para que vocês possam entender de uma vez por todas como é que é feito esses métodos aí. Os primeiros métodos são os gets, que são aqueles que retornam o valor do atributo que você referenciou. Então, os métodos get, quando você for utilizá-los dentro de uma outra classe, por exemplo, os atributos em outra classe, você vai ter que utilizar o get para retornar o valor daquele atributo e o set para setar um novo valor para aquele atributo. Então, vamos lá. Publicly, os get eles retornam um valor. No nosso caso, get ID ele vai retornar um inteiro, então tem que formar o tipo de retorno. Int get ID. E aqui dentro eu vou colocar o return ID, beleza? A mesma coisa eu vou fazer para o nome, só que em vez de ser o inteiro, ele vai retornar uma string. Get nome, return nome, certo? A mesma coisa para o preço também, só que em vez de retornar um inteiro, ele vai retornar um double. Preço, return preço. Pronto, criados os métodos get de acesso aos atributos, a gente vai criar agora os métodos de escrita dos atributos, que são os sets. Esses não precisam de retorno, eles precisam apenas de um parâmetro que vai ser o valor passado para ser armazenado dentro do atributo. Então, vamos lá. Public, né, void, não tem retorno, set id, ele vai receber por parâmetro o inteiro, id, e this id, que é a nosso atributo aí, nossa variável de instância, vai receber o id passado por parâmetro, certo? Isso implica dizer o quê? Que quando eu fizer a chamada do setID dentro de uma outra classe, por exemplo, eu sempre terei que passar por parâmetro um inteiro. E esse inteiro passado por parâmetro aqui, ele vai ficar armazenado aonde? Dentro do nosso atributo id. Então, esse id passado aqui por parâmetro vai ser o id alocado dentro da nossa variável, dentro do nosso atributo id, ok? Então, por isso que a gente tem a capacidade de armazenar novos valores dentro dos nossos atributos das classes que nós estamos trabalhando. Feito isso aqui, eu vou fazer agora para os outros também. Public void set nome, nesse caso aqui é uma string nome, certo? E agora o set preço. Nesse caso aqui vai ser um double. Lembra que eu falei, double não, preço. Beleza. Recebe o preço. Lembra que eu falei que os nossos caracteres aqui, ó, o nome só pode ter 100 caracteres? Então, a gente vai fazer uma pequena validação dentro, né, ó, dentro aqui do nome. No meu código, o que foi que eu fiz? Eu fiz assim, ó, if condicional, né, para a gente verificar a existência de uma condição verdadeira. Eu fiz da seguinte forma. This.nome, certo? Se o nosso atributo nome ponto length
for maior do que 100, ou seja, eu estou pegando aqui a quantidade de caracteres do nosso atributo nome. This.nome, que é o nosso atributo nome, .length. O length ele vai ser trabalhado bastante dentro dessas nossas duas aulas, porque através do length eu vou sempre trazer a quantidade de caracteres de uma string ou a quantidade de posições de um vetor, de um array, que a gente vai trabalhar bastante com esse length aqui dentro do nosso código. Então aqui, this.nome.length vai me retornar a quantidade de forma inteira, né, um inteiro, quantidade de caracteres digitados pelo usuário. Se for maior do que 100, eu vou retornar uma mensagem. JOptionPane, faça a importação do swing, javax.swing.jOptionPane, e vou já emitir uma mensagem. Outro show message dialog. Aí você pode colocar assim, o nome não pode possuir caracteres, não pode possuir mais de 100 caracteres. Aí o que foi que eu fiz? Logo aqui abaixo eu também já fiz outra mensagenzinha, encerrando o programa. E aqui abaixo eu coloco um system.exit 1. Vamos ver, é isso aí, ponto 1. Na verdade, vamos colocar 0, né? System.exit 0. Ctrl S para salvar. O que vai acontecer aqui? Se o nome que o usuário informou lá for maior do que 100, a quantidade de caracteres que ele digitou for maior do que 100, ele vai dar mensagem. O nome não pode possuir mais 100 caracteres, encerrando o programa, system.exit para finalizar o programa. Ele já finaliza o programa sem a pessoa precisar digitar mais nada. Okay? Eu fiz isso aqui justamente para não permitir que o usuário digite mais de 100 caracteres. Mas em um sistema mais completo, você poderia fazer uma rotina onde, se a pessoa digitasse um valor maior do que 100, ele voltasse para a tela de inserção de dados e ele voltasse com outro nome, né? Então, por exemplo, coloquei o nome maior do que 100 caracteres. Ele retorna para a tela anterior e informa o nome novamente. Então, você pode fazer uma rotina num programa mais complexo para fazer isso. No meu caso, eu preferi fazer isso logo direto aqui. Colocou mais de 100? Encerra o programa e acabou-se. Ok? Então, essa condição aqui é o que está sendo pedido dentro do nosso PDF aí, 100 caracteres, tranquilo? Feito isso aqui, toda vez que a pessoa fizer a chamada do método setNome e quando ela passar a string aqui para o parâmetro, ele vai verificar e se tiver errado ele emite a mensagem. A gente vai fazer esse testezinho aí quando estivermos criando a nossa classe principal. Depois que você criou os métodos get, set e fez essa pequena validação, o que é que vai ser feito agora? Aqui diz que a gente teria que criar um programa, nesse caso uma outra classe, para ler o produto e armazenar dentro do array. Só que a gente não vai fazer isso agora. Eu vou criar 3 métodos que serão trabalhados de forma bem legal dentro do nosso programa. O primeiro método era para exibir o array, exibir os valores contidos dentro do nosso array, que a gente vai criar ainda. Os outros 2 são para verificar o produto com maior preço cadastrado dentro do nosso array. E o outro método, o último método, era para verificar o produto com menor preço dentro do nosso array. São métodos um pouco mais complexos, mas se você prestar atenção aqui no vídeo e me acompanhar passo a passo na codificação, vocês vão conseguir fazer. Então, o primeiro método é o public void, certo? Maior valor. Na verdade, maior valor não. Vou colocar o primeiro, exibir produto. Esse exibir produto é o método responsável por exibir todos os valores contidos dentro do nosso array. E para isso acontecer, eu vou ter que passar um array aqui de objetos, certo? Por parâmetro. Ou seja, eu estou passando aqui por parâmetro um array, né, de objetos produto que foi nomeado como dados. Então, esses dados aqui é o nome do nosso array de objetos produto. Ok? Tranquilo? O que acontece aqui? Quando você passa, por exemplo, double preço aqui, double preço com parâmetro, você tem o nome do seu parâmetro, o nome do seu atributo, o nome da sua variável local, que vai ser trabalhada dentro do método, e você tem um tipo. Nesse caso aqui eu tenho o nome dados e tem um tipo, que é um array de objetos produto. Então, você vai pegar esse array que vai ser recebido por parâmetro e trabalhar dentro do escopo do método para fazer todo o cálculo necessário para que a operação seja concluída com sucesso. Então, toda vez que você for fazer a chamada do exibir produto dentro de uma outra classe, ele vai exigir que você passe por parâmetro um array que você criou.
Para isso, a gente vai entender quando a gente criar a classe principal, porque a gente vai criar um array lá, e esse mesmo array que a gente criou lá na classe principal é o que a gente vai passar por parâmetro nesses métodos quando a gente fizer a chamada. E assim vocês vão entender de forma completa a utilização desses métodos. Beleza, exibir produto aí, o dados, nossa rede de objetos. O que vai ser feito aqui dentro? A gente vai fazer uma rotina para imprimir todos os valores contidos dentro do nosso array, que é o array que está sendo recebido por parâmetro. Então vamos lá. Eu vou dar um for, um laço aí para retornar os valores do array. Int i recebe 0. Enquanto o i for menor do que 10, o i recebe mais. Então toda vez que, enquanto o i for menor do que 10, ele vai incrementando 1 nessa variável aqui. Então 0, 1, 2, 3, 4, até o valor ser maior do que 10. Beleza? Toda vez que ele for verificando, ele vai armazenando 1 na variável i. Ele vai fazer a contagem novamente. Começa em 0, depois começa em 1, depois vai em 2, depois vai em 3, até passar do 10. Feito isso daqui, só que eu não vou ficar com esse 10 aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a chamada do meu array e pegar a quantidade de posições que o mesmo tem. Então, eu vou fazer o seguinte, dados, né? Dados.length, certo? .length. E aqui ele já me retorna a quantidade de posições que meu array tem. Então, ele vai verificar. O i recebe 0, e enquanto o i for menor do que o inteiro retornado pela função length, método length, ele vai me incrementar. Se o meu array criado e passado por parâmetro tiver 10 posições, ele vai ler. Enquanto o i for menor do que 10, ele continua a fazer o laço. Então, sempre que eu criar o meu array e passar ele por parâmetro dentro da chamada do meu método, ele vai verificar aqui a quantidade de posições do array e colocar ele dentro do for. Se eu tiver 2 posições, ele pega. Se eu tiver 3 posições, ele pega. Ele sempre vai me retornar um inteiro, identificando as posições, a quantidade de posições que meu array tem, e sempre trabalhar na interação do laço. Feito isso daí, o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai dar um jOptionPen para imprimir, né, todos os valores do array. Então, vamos lá. jOptionPen.show message_dialog. E aqui dentro a gente faz o nosso trabalho de impressão. O ID, né, o ID aí do produto, que nada mais é do que dados, que é o nosso array, na posição i, .getID. Nome do produto, certo? Que nada mais é do que o dados, na posição que está sendo rodado o laço, .getNome. E, finalmente, o preço do produto, que nada mais é do que dados, na posição i do nosso laço, .getPreço. Lembrando que o get é para retornar o valor e o set é para setar o valor. Feito isso daqui, quando você fizer a chamada do exibir produto lá na sua classe principal, ele vai imprimir na tela o seu array completo com todas as informações contidas no mesmo. Terminado esse método aqui, a gente vai criar um outro método, que é o método maior valor, né? E depois o menor valor. Public void maior valor também vai receber por parâmetro um array de objetos produto do tipo valor. Na verdade, não. O array valor maior vai ser do tipo produto, né? Vai receber produtos, objetos produtos dentro dele. Segue o mesmo entendimento desse parâmetro aqui que eu acabei de explicar. Maior valor, recebi aí um array nomeado como valor maior, que é o contrário de maior valor. E aqui dentro a gente vai fazer o trabalho para verificar qual produto possui o maior preço dentro do nosso array. Como o nosso array vai ter 5 posições, então nós vamos ter 5 produtos, cada qual com seu nome, cada qual com sua identificação e cada qual com seu preço. Então a gente vai fazer uma varredura dentro desse array, verificando preço por preço e verificar qual desse produto possui o maior preço. É o que a gente vai fazer agora aqui no nosso método maior valor. Primeiro, o que é que eu faço? Eu vou criar uma variável local, né, uma variável local dentro do nosso método, chamada double, que é o tipo dela, max, que vai armazenar o valor máximo dos nossos produtos aí. O max ele vai receber
valor maior na posição 0, ponto get preço. O que acontece aqui? Nesse nosso caso aqui, eu estou inicialmente armazenando dentro da variável local max o valor do primeiro produto cadastrado. O primeiro produto cadastrado ele vai ficar no índice 0, o segundo vai ficar no índice 1, o terceiro no índice 2, o quarto no índice 3 e assim por diante, até chegar ao índice 4, que é o para 5 produtos, né? Então, todos os arrays começam com o índice 0. Então, eu estou pegando inicialmente aqui dentro da variável max o nosso primeiro preço, produto, aí, o valor do primeiro produto cadastrado dentro do nosso array. Eu vou pegar também, criando aqui uma nova variável de local do tipo string, valor maior na posição 0, ponto getNome. Essa variável local nome, ela vai pegar também, na primeira posição, o nome do produto. Então, eu vou ter o preço do primeiro produto cadastrado e também vou ter o nome do primeiro produto cadastrado. Agora, eu vou pegar, né, int id recebe valor maior. Vou pegar também o id do primeiro produto cadastrado, getID. Beleza? Feito isso daqui, eu já tenho o preço do primeiro produto, tenho o nome e o id. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui um for, novamente. Esse for ele vai verificar o valor maior, o tamanho do nosso array, tá vendo? Valor maior. Como é que eu faço? Ponto length. Ele vai verificar. Enquanto o i for menor do que o tamanho de posições contidas dentro do meu valor maior, ele continua a interação. Então, eu posso ter um array de 100, de 200, ele vai ler da mesma forma. Ok? Ele vai fazer 200 interações, 100 interações. Sempre ele vai pegar aqui esse inteiro e fazer a comparação com o i, que inicialmente recebe 0. Vamos lá. Feito isso daí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dentro do meu for um if. Esse if ele vai verificar o seguinte. Ele vai verificar valor maior, né, na posição i do nosso contador, ponto get preço maior do que max. É o seguinte, se o valor maior, né, se o valor contido nessa posição do nosso laço, né, estou pegando o get preço, estou retornando o preço do produto cadastrado nessa posição do laço, ok? Ele vai verificar. Inicialmente, ele pega a posição 0, ele vai verificar que é igual ao max colocado aqui inicialmente. Depois, ele pega na posição 1 e verifica. O preço do produto na posição 1 é maior do que o valor máximo da posição 0? Né? Se for, ele entra aqui dentro. Se não, ele continua. Né? Ele vai rolando o laço enquanto isso. Ele vai verificando cada posição do array e verificando se o valor contido em cada posição daquela do array é maior do que a variável max que você definiu aqui inicialmente. Lembrando que a nossa variável max aqui está com o primeiro valor do primeiro produto cadastrado. Então, ele começa do primeiro produto, verificando produto por produto e verificando quais deles possuem o maior valor. Se ele achar um produto maior do que o teu primeiro produto cadastrado, ele vai entrar aqui nessa condição do if. E aqui eu vou setar o novo valor para cada variável criada aqui anteriormente. O max ele não vai mais ter esse valor, ele vai ter esse valor que está aqui contido na condição do if, que é valor maior, certo? Na posição do contador, ponto get preço, certo? Assim eu faço também para o nome. E assim faço também para o id. Então, se ele, porventura, achar dentro desse laço que a gente criou aqui um valor maior do que a variável max que você definiu anteriormente, ele vai armazenar nessas 3 variáveis locais criadas anteriormente novos valores buscados dentro do nosso array através do laço de repetição. E aqui fora do laço, eu vou imprimir o valor armazenado dentro dessas variáveis locais que foram criadas dentro do método, através de um JOptionPane. Show message dialog, ok? Vamos lá. ID. Você vai trazer o que no ID? Você vai trazer o ID aí, certo? Variável ID criada no método aí, mais nome do produto
nome, mais preço do produto, mais max, nome do produto, ID, nome do produto e preço do produto, nome do produto. Aí você coloca aqui um parêntese, ó, maior valor encontrado, certo? Maior valor encontrado, nome e preço do produto. E o max é o que vai receber, nesse caso aqui, o valor maior encontrado dentro do nosso array. Pronto, o nosso método está criado, né? Esse método vai retornar o maior valor dentro do nosso array. Agora, a gente vai criar um outro método, que esse método ele vai ser responsável para retornar o menor valor. Mas para que a gente não tenha todo esse trabalho novamente, a gente basta copiar e colar aqui, ó, esse método que a gente acabou de criar, duplicar ele aqui e mudar algumas coisinhas básicas. Você vai colocar aqui o seguinte, menor valor, vai ser um array também, agora só que nesse caso vai ser valor menor, tranquilo. Essa variável aqui, não, esse tributo ele vem para cá, ó. Você vai substituir aqui, certo? Aqui também. Aqui também, certo? Ó. Aqui, aqui, aqui. Beleza, só aí mesmo. Vai dar certo, Wilk? Não vai. Por quê? Porque você criou um método menor valor, substituiu o valor menor aqui. Você pode substituir essa variável aqui por min, ó, também. Mínimo, né? De mínimo. Aqui também. Mínimo. E aqui também. Beleza. Só que... aqui também, ó. Tem que substituir aqui. Min. Só que ainda não vai dar certo, mesmo com todas essas substituições. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui uma verificação maior. Nesse caso aqui, eu vou ter que inverter o sinal. Enquanto o valor menor, né, na posição i.getPreço for menor do que o min, que é min? Min é o valor do primeiro produto encontrado no nosso array. Se esse valor aqui, se esse preço do primeiro produto for menor do que o preço do restante, dos que vêm depois, dos outros 4 produtos cadastrados no array, então ele entra na condição e seta novos valores para as 3 variáveis. Min recebe o valor encontrado, o nome recebe o valor encontrado e o ID recebe o valor encontrado, sendo impresso na tela aqui com JOption Penshow mensagem de diálogo também o menor valor. Beleza? Menor valor encontrado, o nome dele e o preço do produto. Beleza, pessoal. Nesse nosso caso aqui, está terminado essa nossa primeira classe. Essa primeira classe está terminada. Classe produto, nós criamos os métodos gets e sets. Criamos 3 métodos aí, o exibir produto, o maior valor e o menor valor. Agora, o que é que falta? Falta só nós testarmos a eficácia desses métodos criados e a eficiência de todo o algoritmo criado por dentro desse código. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai para a próxima aula, parte 2, onde a gente vai criar a classe principal, vai fazer a criação do array, a criação do objeto, e onde nós vamos fazer a alimentação do array e também chamada dos métodos que nós criamos aqui para poder testar a eficiência dos mesmos. Só que antes, para complementar, o que faltou aqui foi o seguinte, eu vou colocar um barra N aqui para dar quebra de linha, né? Barra invertida N para quebrar a linha aqui e aqui também. Ok? Aqui nos outros também, toda na impressão, barra N, e aqui também, barra N e barra N. Ctrl S para salvar. E pronto, nossa classe está terminada. Espero que vocês tenham compreendido o máximo possível. Eu tentei me esforçar aqui para poder passar para vocês um entendimento que não é nada fácil de entender. Compreendo fortemente essa questão da parte de vocês. Mas aí, na próxima aula, a gente vai botar isso para rodar e ver se essa bagaça está funcionando ou não. Ok? Então, aguardo vocês aí na parte 2.
Forte abraço e sucesso aí para todos!